Antes de estudarmos, comentarmos a respeito da verificação dos prazos e de penalidades, né, previstas lá no artigo 233, é preciso comentar com vocês um dispositivo que é o 218, parágrafo 2º, que estabelece um tempo mínimo que a parte se obriga a comparecer em juízo após o recebimento de uma intimação. Então, se não houver prazo legal ou se não houver prazo fixado pelo juiz, a parte ela só se obriga a comparecer em juízo 48 horas após o recebimento da intimação. Então esse dispositivo aqui ele ganha uma importância tremenda, né, em relação às intimações para comparecimento nas audiências, seja para prestar depoimento pessoal como parte, seja para prestar depoimento como testemunha, porque em ambas as situações o não comparecimento sem justificativa acarreta, né, seríssimas sanções. Então é fundamental que uma parte, né, ao ser intimada para comparecimento em uma audiência, né, ela exija que o oficial de justiça conste no mandado o dia e o horário, exatamente para que ela possa se valer desse benefício. Porque nessas situações, em razão daquele grande volume de serviços, os oficiais de justiça acabam não dando conta de cumprirem os mandados a tempo. E muitas vezes a intimação para comparecer no ato se dá na véspera, às vezes à noite do dia anterior da audiência, de modo que a parte não tem como se programar, a testemunha não tem como se programar. Então, uma vez constado na intimação a data e o horário, a testemunha e a parte poderão invocar o benefício legal. Ela só se obriga a comparecer 48 horas após a intimação. Então, se a parte que foi intimada na véspera não comparecer na IJ para prestar o depoimento pessoal, a ela não pode ser aplicado a pena de confissão. Ela vai invocar o 218, parágrafo 2º. Se a testemunha que foi intimada, por exemplo, na véspera, não comparecer na IJ para prestar o depoimento, ela não pode ser conduzida coercitivamente e nem poderá responder pelas despesas do adiamento do ato, porque ela vai invocar o benefício legal. Em relação ao 233, agora sim, né, verificação de prazos e penalidades, compete ao juiz ou tribunal verificar o cumprimento dos prazos por parte dos serventuários. Então, esse descumprimento ele poderá se dar por um motivo plenamente justificado. Então, compete ao juiz, ao tribunal, avaliar o motivo. E eu registro que, na prática, o artigo 233 não vem sendo aplicado porque os juízes entendem que o descumprimento dos prazos por parte dos servidores se dão por um motivo plenamente justificado, que é a demanda excessiva de trabalho, o grande número de processos, o volume, né, inimaginável de processos, né, cuja a guarda, a responsabilidade pelo andamento, documentação, organização estão, né, aí são de responsabilidade, competem ao escrivão e aos serventuários. Agora, caso se entenda que o motivo não é justo, não é legítimo, então poderá ser instaurado um procedimento administrativo para a apuração da falta e aplicação da penalidade. Nesse caso, compete ao magistrado requerer a instauração do procedimento administrativo. Então aí vai uma observação importante. A competência para apurar a falta e aplicar a penalidade não é do juiz da causa, né, daquela causa onde aconteceu o descumprimento do prazo, e sim, né, da Corregedoria de Justiça ou da diretoria do Fórum, conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado.
Então o juiz da causa ele vai simplesmente, né, de ofício ou a requerimento, determinar a extração de cópias e requerer a instauração do processo administrativo junto à corregedoria ou à diretoria do fórum. Então a apuração da falta e a aplicação da penalidade vai se dar num processo à parte, num processo administrativo, no qual o servidor que é acusado de ter cometido a falta, ele vai ter direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Então a penalidade só poderá ser aplicada após a tramitação desse processo administrativo. O artigo 234, já finalizando, ele estabelece a obrigação legal de devolução dos autos do processo no prazo assinalado. Por óbvio, ele só se aplica aos processos físicos. Ele alcança os advogados privados, os advogados públicos, os defensores públicos e o Ministério Público. Então, esses 4 entes, eles têm o dever de devolver os autos no espaço de tempo que foi delimitado. Então vamos contextualizar e vamos pegar o advogado privado. O advogado ele tem o dever legal de devolver o processo. Caso ele não o faça, o juiz de ofício ou a requerimento poderá cobrar a devolução. Normalmente quem faz isso é o escrivão. Então o advogado ele vai ser intimado e ele terá o prazo de 5 dias para a devolução dos autos. Há quem diga que essa intimação tem que ser uma intimação pessoal, para que se possam aplicar as consequências que daqui a pouco nós vamos estudá-la. Então, se ele não devolver, ele corre o risco de responder um processo administrativo. Então o juiz vai oficiar o AB. Ele pode receber uma multa correspondente à metade do salário mínimo. Ele pode ficar privado de ter vista dos autos fora do cartório. É preciso dizer que o juiz ele não tem competência para fixar a multa. Então ele vai oficiar a OAB para que a OAB possa instaurar um processo administrativo disciplinar contra o advogado. Inclusive o advogado poderá ser suspenso do exercício da profissão. Paralelamente, caso o advogado retenha abusivamente os autos, o juiz poderá determinar o cumprimento de uma ordem de busca e apreensão pelo oficial de justiça no escritório do advogado. E além disso, o advogado que pratica essa conduta, ele se sujeita a responder por crime previsto no artigo 356 do Código Penal, um crime contra a administração da justiça, sonegação de documento ou outro papel de valor probatório. Todas essas sanções também são aplicadas ao advogado público, ao defensor público e ao órgão do Ministério Público. O que vai variar aí é apenas o órgão que vai impor a sanção. No caso da multa ao advogado público, ela será imposta pela respectiva corregedoria, por exemplo, o mesmo em relação ao defensor, o mesmo em relação ao promotor. Também estão sujeitos a uma ordem de busca e apreensão do processo e também respondem pela prática do crime previsto no artigo 356. Agora, finalizando, o artigo 235, ele trata do retardo na prestação jurisdicional. Então, qualquer parte prejudicada ou o Ministério Público podem representar contra o juiz ou contra o desembargador relator que está retardando a prestação da tutela jurisdicional. Essa representação ela pode ser apresentada tanto na Corregedoria de Justiça quanto no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Então, a parte escolhe para onde ela quer endereçar a sua representação.
Então, não sendo o caso de arquivamento liminar, né, o juiz ele vai ser ouvido, ele terá o prazo para apresentar a sua defesa e, uma vez acolhida a representação, pode ser aplicada no juiz ou no relator a pena de privação da competência. Então, como essa pena ela é meio vexatória, então antes de aplicar, o CNJ, a corregedoria, vai intimar o juiz ou o desembargador, dando a ele o prazo para que ele pratique o ato. Caso a inércia permaneça, aí sim, né, os autos serão retirados do juiz ou do relator, desembargador-relator, e serão remetidos para o seu substituto legal automático, para que ele então, enfim, possa praticar o ato processual. Então, sobre prazos, é o que nós tínhamos para comentar com os senhores. Né? Nos nossos próximos encontros, nós vamos tratar das comunicações processuais.